Como e quando o grande conflito vai terminar? O que a Bíblia ensina sobre o fim desse conflito? No estudo de hoje, nós vamos refletir sobre este tema e sobre como nós podemos manter a fé e a esperança nas promessas de Deus. É agora, programa Escola Bíblica. No ar, programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Chegamos ao final de mais uma semana. Chegamos ao final de mais uma temporada, mais uma na conta. É isso mesmo, que coisa boa, né? Que coisa boa poder estudar mais uma revista com você e colocar mais uma revista aí à sua disposição. E a partir de segunda tem uma nova temporada. Vem aí a temporada Sem Tabus. Isso mesmo. Vamos estudar o tema da sexualidade dentro da Palavra de Deus. A partir de segunda-feira, o relacionamento conjugal, a beleza do casamento, nós vamos estudar juntos. Será uma grande bênção para a nossa vida. Mas olha, hoje eu quero concluir e eu quero colocar para você aí à disposição, peça sua revista. Nós estudamos ao longo dessa temporada o tema do grande conflito, a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Céu ou inferno, salvo ou perdido, a escolha, a decisão que nós precisamos tomar, uma decisão que precisamos tomar e uma vida que precisamos ter. É assim, esse é o caminho da salvação. Se você quiser entender este tema dentro da visão bíblica, peça agora a sua revista Esperança. Agora, você pode fazer de duas formas. Uma está aparecendo aqui, que é mandar uma mensagem para o WhatsApp. É o 12 982 44 44 49. 12 982 44 49. Isso mesmo. Mande uma mensagem, eu quero, você vai receber o link, vai entrar no link, vai preencher e vai receber na sua casa a revista Esperança, tá? Se você tiver dificuldade no preenchimento, você pode pedir para que um atendente faça contato com você ou você pode também ligar. Isso mesmo, até 10h30 da noite nossa equipe está pronta para te atender. Olha, o telefone já está aparecendo aí, é o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Preencha seu cadastro, receba a sua revista Esperança. Eu sempre menciono que ela não tem nenhum custo, pode acreditar, nem de postagem, não vai chegar boleto aí não, porque ela já teve um patrocínio dos nossos doadores mensais, que são os nossos Anjos da Esperança. Peça a sua revista Esperança e a partir de segunda nós estaremos juntos para estudarmos a revista Esperança Sem Tabus e vamos entender a beleza, o plano de Deus para a vida, para o casamento. Tá bom? Vamos orar para que o Senhor nos dê entendimento. Hoje nós vamos concluir como será o fim desse conflito. Você acha que tudo isso pode perpetuar para sempre? O sofrimento, a dor e a gente ir levando e nascem novas pessoas e o sofrimento continua e aí a morte e aí as várias crenças. O que você acha? Biblicamente, o Senhor diz que haverá um fim. A terra será renovada quando a gente analisa biblicamente isso. Tá bom? Nós vamos estudar agora, nos próximos minutos. Vamos orar? Senhor, obrigado por estarmos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Nos dê compreensão, nos dê entendimento
E eu quero te agradecer por mais uma temporada. Como foi bom a gente estudar a Bíblia, a gente crescer no conhecimento. Quero te agradecer por os nossos queridos telespectadores que estão aí, que acompanham, que sempre buscam entender, compreender. Que o Senhor os abençoe grandemente. Eles têm realidades, às vezes difíceis, duras, incompreensíveis. Mas como nós vimos ontem, o Senhor nos dá todos os instrumentos para sermos vitoriosos, porque Cristo já venceu. Por isso que a gente esteja ligado a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Hoje eu quero ler alguns textos com você, como eu mencionei, particularmente não, né? Conforme a Bíblia, não existe lógica, queridos, a gente achar que o mal vai perpetuar ou que a terra, as pessoas vão ser naturalmente, vão se aperfeiçoando, mudando a natureza. Não tem como mudar a natureza. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente tem, nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, nós temos um ambiente perfeito, aquilo que Deus idealizou. A partir dali, nós temos um lapso, o pecado, a dor, o sofrimento, mas o plano de Deus para resgatar, para se oferecer, para salvar, os cumprimentos proféticos, a vinda do Senhor Jesus a esta terra, o plano concretizado, sua morte, sua ressurreição e a promessa da sua vinda. Virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejam vocês também. E a gente vai ver, a gente vai vendo isso, quando a gente entra no livro do Apocalipse, a gente vê o mal, os últimos momentos da história, perseguição e finalmente a terra transformada. E os 2 últimos capítulos do Apocalipse ligam aos 2 primeiros do livro de Gênesis. Ou seja, a terra que foi renovada. Mas vamos fundamentar esta ideia nos próximos minutos aqui, lendo textos da Bíblia. Você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o capítulo 24, verso 3. Jesus estava sentado. Esse é um discurso famoso de Jesus, um sermão famoso de Jesus apresentando, né, como seriam os últimos acontecimentos, como seriam os últimos momentos da história. Isso se mescla com a destruição de Jerusalém, com o fim. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos aproximaram dele em particular e lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda. Lembra que os primeiros versos, né, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, isso até o verso 1 e 2, né, e se aproximaram dele os discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí ele vai, né, sentado no Monte das Oliveiras. Os discípulos se aproximaram e perguntaram: quando essas coisas vão acontecer? Provavelmente os discípulos tinham a ideia de que a destruição do templo se daria na vinda do reino do Senhor. Mas agora Jesus começa a apresentar esses sinais. E eu quero que você reflita nesses sinais, que talvez para você que lê a Bíblia, eles já são conhecidos. E talvez para aquele que é cético, né, que desacredita, ele diz assim: mas isso sempre aconteceu. Então perceba que Jesus dá os sinais e que também dentro desses sinais nós temos a intensificação. Sempre aconteceram porque a gente vive num mundo de pecado, mas a intensidade disso será ainda maior nos últimos dias da história. E o texto diz: e Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão no meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Uma estratégia do mal, o ato do engano. E lembra, queridos, esse engano é sutil. Lembra que eu falei ontem que as ações do mal, elas vêm através de ações religiosas, ações políticas que vão contra a vontade de Deus, o propósito de Deus. E isso enganaria. São ações que aparentemente são boas ideias, são boas coisas,
Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Vejam que aqui a gente tem o engano, a gente tem os falsos profetas, né? Diz que eles enganarão a muitos, e como resultado, por multiplicar a maldade, ou seja, por se multiplicar a maldade porque as pessoas começaram a ir de encontro àquilo que a Bíblia diz que é a vontade de Deus. E vejam, é o que a Bíblia diz, porque a gente tem estratégias religiosas que começam a colocar ideias de que aquilo que a religiosidade, que a instituição coloca, está acima da Bíblia. Está acima da Bíblia. E eles vêm como estratégia contra aquilo que Deus diz. E por isso acontecer, o amor de quase todos esfriaria. Está aqui. Como se a linguagem usada aqui originalmente é a ideia de que como se uma coisa estivesse quente e fosse esfriando, 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 esfriando. Essa é a ação. E amor aqui é como eu me comporto em relação ao outro. Então, são os relacionamentos, são como as pessoas têm olhado para o outro. E eu queria que você fizesse uma análise do momento que a gente está vivendo. O olhar para o outro tem sido um olhar de empatia, diante das tragédias que a gente tem no mundo, diante das guerras que a gente tem visto no mundo. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Eu sempre menciono isso, que há alguns anos a gente poderia dizer assim, as barreiras elas são muito grandes. Mas na plenitude dos tempos, queridos, ou seja, no ápice de determinado momento, o cenário sempre estará preparado para que o Senhor haja. Isso foi quando Jesus veio. O cenário mundial contribuía para que o amor de Jesus fosse levado adiante, sua mensagem fosse levada. E o cenário atual, ele tem contribuído para que o Evangelho seja pregado. De alguma forma, nós estamos atingindo lugares, pessoas que nós não atingiríamos há alguns anos. Então, hoje nós temos condições de levar essa mensagem, o sinal de uma TV, de um rádio, da internet, pode alcançar o mundo, mesmo que haja proibição do Evangelho, da pregação do Evangelho em alguns lugares. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes do céu serão abalados. Acontecimentos do século XIX. Eu não vou entrar nos detalhes de cada um desses acontecimentos, mas só para mostrar. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Um cenário que se prepara, um cenário que se monta para a vinda do Senhor Jesus, definitivamente, para acabar com a dor e com o sofrimento, definitivamente para mostrar que o grande conflito terminou. Terminará, chegará ao seu final. O texto bíblico diz, no verso 31, ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, a uma outra extremidade dos céus. Eu não sei se você acredita na volta de Jesus, mas aqui está a grande solução para os problemas do mundo. Chama-se volta de Jesus. Esse será o grande acontecimento. Se você deseja um dia viver num lugar onde não haverá mais dor e sofrimento, esse lugar vai ser transformado quando Jesus vem. E a gente vai ver, 1000 anos ficam no céu, e depois dos 1000 anos, a terra é transformada. Mas é este o marco da renovação, quando agora estão separados, definitivamente, aqueles que viveram, que aceitaram ao Senhor Jesus, neste conflito diário que nós temos. Foi o que nós falamos ontem. Essa é uma decisão que eu preciso tomar, mas como eu mencionei, mas é uma vida que eu preciso ter para um dia
encontrar com Jesus. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Eu sugiro a você que leia o capítulo 24 e o capítulo 25. Porque aqui nesse capítulo a gente tira dúvidas. Eu não vou marcar. Eu não vou dizer quando será. Não, não é sobre isso. Eu não sei. Eu simplesmente vou me preparar. Por isso estejam o quê? Preparados. Diz o verso 44. Porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. E ele ilustrou como foi nos dias de Noé, que as pessoas não se preocuparam, e nós estudamos aqui também nessa temporada, que as pessoas não estavam percebidas de que o Senhor tinha uma mensagem para dar. E aí a gente vai vivendo a vida, achando que, estou dizendo como cristão, tá? Como cristão, eu acho que tudo aqui está bom. O que importa é eu prosperar aqui. Queridos, isso não é uma apologia à pobreza. Não estou dizendo isso, que eu não devo pensar em prosperidade. Não, não é uma apologia à pobreza. Mas é um senso de lucidez, de equilíbrio. Por maior que seja a minha prosperidade aqui, por maior conforto que eu possa obter nessa vida, a dor e o sofrimento nunca serão eliminados desse mundo. Você pode viver no melhor lugar do mundo aqui, mas não é esse o lugar. É isso que o Senhor quer. Por isso, viva a vida, sonhe, tenha objetivos, mas não esqueça, acima de qualquer coisa que eu quero ter, tem que ser volta de Jesus. Porque por mais que eu deseje a estabilidade, é a volta de Jesus que vai me dar a verdadeira estabilidade para o mundo. É isso que eu quero que você pense. 1 Tessalonicenses 4,16, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando Jesus vem a esse encontro com aqueles queridos que dormiram, aguardando a volta do Senhor Jesus. Para mim aqui é uma lógica para a existência, sabe? Esse encontro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos levados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. A palavra usada aqui é arrebatados. Infelizmente a gente usa essa expressão achando que essa expressão arrebatados significa que é uma ação secreta. Não. Quando ele vai usar o exemplo lá no capítulo 24, que Jesus vai vir, um será levado, o outro será deixado, ele está dizendo que um estará preparado e o outro não está preparado. Por isso, no verso 44, ele diz do capítulo 24, estejam preparados. Então, quando Jesus vem, todo olho verá Jesus. Apocalipse capítulo 1, verso 8, todo olho verá. E aqueles que estavam mortos ressuscitam e junto com os vivos são levados para o céu. E quando a gente vai para Apocalipse, nesses últimos momentos da história, a gente vê o que acontece com aqueles que não acreditaram. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Quando Jesus vem, os salvos, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, que estavam vivos, se encontram com os mortos que ressuscitaram e são levados para o céu e ficam por um período de 1000 anos. E a Bíblia diz, em Apocalipse, João está dizendo que o diabo ficou preso. Por que ele está preso? Aí é só lembrar o que eu mencionei para vocês, que a gente mencionou juntos aqui, na segunda-feira, acho que foi na terça-feira, 1 Pedro capítulo 5, verso 7, quando a gente vê que o diabo anda ao nosso redor para querer nos destruir, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Por que ele está preso? É porque ele não tem mais ninguém para tentar. Por que ele não tem mais ninguém para tentar? Porque aqueles que estavam vivos, que não acreditaram no Senhor, não suportam ver a glória do Senhor, o seu poder. Eles vão pedir para os montes e os rochedos que caiam sobre eles morrem, não suportam ver a glória. E os que estavam mortos, eles continuam mortos.
Por isso que o Senhor vai dizer que abençoado é aquele que acorda na primeira ressurreição. E o diabo está preso por 1000 anos. E os salvos estão no céu. Para quê? Para entender que no grande conflito, Deus é justo. Não por aquilo que Ele exige, mas por aquilo que Ele oferece. A salvação, a morte de Jesus. Vamos continuar a leitura? Aqui está a explicação dos 1000 anos do que acontece no céu. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi a alma dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus, os mártires que agora estão salvos. Esses são os que não adoraram a besta nem sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão. E eles viveram e reinaram com Cristo 1000 anos, entendendo que Deus é justo. Os restantes, eles não reviveram até se completar os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E como eu mencionei, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, pelo contrário, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele por 1000 anos. Abençoado é aquele. Quando se completam os 1000 anos, aí sim, todos os que rejeitaram o Senhor, eles ressuscitam. Quando se completam os 1000 anos, Satanás é solto da prisão. Por quê? Porque eles ressuscitaram aqueles que rejeitaram. E ele vai sair a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número desses é como a areia do mar. Porque desce a cidade santa, Nova Jerusalém. Os salvos estão ali. A terra precisa ser transformada. E o inimigo diz, o culpado de todas essas ações, de tudo que está acontecendo, é Deus. Porque é o caráter de Deus que está em jogo na guerra, no conflito entre o bem e o mal. Mas sou eu que tenho que tomar a decisão e olhar assim, Deus é justo. Deus é justo, Deus me dá liberdade para eu escolher ou é algo que Ele está impondo sobre mim? Eu tenho liberdade para escolher ou Deus quer que a minha escolha seja por medo? Eu vou dizer para você, queridos, o amor lança fora o medo. João vai dizer que eu não vou buscar o Senhor por medo, mas eu vou buscá-lo porque Ele me amou primeiro. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ali estava a maior demonstração de amor por mim e por você. Verso 9, marcharam então pela superfície da terra, cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, porém desceu fogo do céu e os destruiu. Aqui a terra vai ser transformada. Aqui o Éden vai ser restabelecido. O diabo, os que tinham enganado, foi lançado no lago de enxofre, onde se encontram a besta, o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Essa expressão, o tormento dia e noite para todo sempre, não significa que eles vão queimar, porque nada pode ficar queimando para sempre, mas significa que as consequências serão eternas, ou seja, eles deixarão de existir para sempre. O mal deixará de existir para sempre, o conflito acabou e a terra foi purificada. A terra foi transformada. E agora eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, esse é o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O que ele está dizendo?
porque acabou o conflito. Todos vão reconhecer que o Senhor é justo, que o Senhor foi justo por aquilo que Ele ofereceu. E a dor acabou. As lágrimas vão acabar. Queridos, entenda, nenhuma condição nesta terra, nenhum lugar nesta terra vai eliminar dor e sofrimento. Nenhuma condição humana, somente a volta de Jesus. Por isso, viva a vida, mas não esqueça do seu preparo para Jesus, para encontrar com Jesus. Aquele que estava sentado no trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. Ele acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O que o Senhor precisa fazer de novo? Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ao vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Perceba a mensagem de esperança. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, que é o deixar de existir. Você percebe? Você percebe que, mais uma vez, o texto bíblico coloca claramente dois grupos. Aqueles que fizeram a vontade do Senhor e aqueles que rejeitaram. Aqueles que foram enganados e entre esses religiosos que se afastaram da palavra, do que a palavra diz, do que a palavra apresenta, e a volta de Jesus se tornou um segundo plano, não o ideal de vida, achando que o que temos aqui é o melhor. Eu quero dizer para você, não é o melhor. O Senhor quer que a gente viva, que a gente tenha vida, Ele está do nosso lado, a gente tem que buscar, é isso mesmo. Tem que crescer, é isso mesmo. Mas eu não posso perder o meu olhar da volta de Jesus. E no conflito entre o bem e o mal, eu tomo uma decisão de viver com Jesus hoje, para um dia viver eternamente quando Ele voltar. Você quer isso? Você quer entregar sua vida ao Senhor? Quer tomar essa decisão? E quer viver com Ele hoje? Fazer o que Ele deseja? Crescer? Mas um dia encontrar com Ele e dizer: Senhor, eu estava esperando o Senhor. Você quer isso? Pai, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco e um dia o Senhor voltará para nos buscar. Que a gente esteja preparado naquele dia. Eu oro por cada um dos telespectadores agora, em nome de Jesus. Amém. Bom final de semana. A gente se encontra segunda-feira em uma nova temporada no Escola Bíblica.